gente tem dois grupos aí de narcisistas, tá? Narcisista grandioso, 21% deles aproximadamente são psicopatas, que frequentemente não sentem empatia afetiva mesmo. O narcisista grandioso, internamente, ele não vai ter aquela mesma resposta emocional do que uma outra pessoa que tá vendo aquela foto e pode sentir, Que é empatia. Isso, empatia afetiva. A gente tem dois grupos aí de narcisistas, tá? A gente tem um narcisista grandioso. O narcisista grandioso, 21% deles aproximadamente são psicopatas. E por que eu tô te falando isso? Porque o narcisista grandioso, ele é muito diferente visualmente, assim, do lado de fora, do que o outro perfil, que é o vulnerável. Sim. O grandioso, ele é o cara que frequentemente não sente empatia afetiva mesmo. O que isso quer dizer é o seguinte, numa pesquisa científica onde eles querem avaliar como o meu cérebro reage às emoções alheias, eles podem colocar uma foto de uma pessoa triste. Aí o narcisista grandioso, internamente ele não vai ter aquela mesma resposta emocional do que uma outra pessoa que tá vendo aquela foto e pode sentir, Que é empatia. Isso, empatia afetiva. O cérebro de algumas pessoas, quando elas veem a foto triste, a foto feliz, a foto violenta, ele reage menos. E Sim. psicopatas têm isso, né? Eles não têm aquela resposta emocional às emoções das outras pessoas. Narcisistas grandiosos, que são extrovertidos, eles são dominantes. Manipuladores. Eles também são manipuladores. E eles são aplaudidos socialmente. São pessoas que dão certo na nossa sociedade. Narcisista grandioso dá mega certo na sociedade, você entendeu? Ele chega, ele vai... E aí, o pessoal adora. O pessoal o que ele adora. fala vira regra, Pronto, taca-lhe pronto. pau. Esse cara, ele de fato não vai lá ter uma resposta emocional às emoções dos outros, porque eles veem a emocionalidade dos outros como drama. Entendeu? Só que tem um outro perfil de narcisista. E o mesmo grandioso tem esse outro perfil no núcleo da personalidade dele, a não ser que ele seja só psicopata mesmo. Né? O outro perfil de narcisista, que é o narcisista vulnerável, é o cara que usa muito da vitimização. Em nenhuma situação da vida dele ele acha que ele é responsável pelo que aconteceu na vida dele. É sempre porque os outros não ajudaram ele. O mundo tá muito cruel. Ele é vítima. Ele é sempre a vítima. Então, em nenhuma situação você vê que ele reconhece que ele contribuiu. Você vê que é um padrão da personalidade. Não é que ele tem uma dificuldade de enxergar a responsabilidade dele. É que ele não consegue mesmo. Então, é diferente uma pessoa reclamando, desabafando, e uma pessoa que você percebe ao longo dos anos, caceta, eu nunca vi ela assumindo responsabilidade por literalmente nada. Mas esse outro narcisista, o grandioso, ele também pode assumir essa versão. Com certeza. E quando que ele assume? Quando ele não tá sendo mais aplaudido. Ah, entendi. Que daí não é culpa dele. Não é culpa dele. Você tem que entender. Que o mundo isso, o outro aquilo, você deveria me entender, afinal, depois de tudo que eu fiz por você. E quando ele vira, ou quando acontece isso, ou quando acontece, sei lá, um processo de separação, uma rejeição. Quando ele perde as coisas que fazem ele se manter na grandiosidade, controle, aplausos, né? Você tá fazendo o que ele quer. Né? Você tá fazendo o que ele quer e você não tá aí querendo ter, tipo, uma personalidade própria, com vontades próprias, certo? Quando ele percebe que você não tá fazendo o que ele quer, ele assume essa nova versão. Isso. Aí ele cai pra parte vulnerável e, dependendo do narcisista, ele também pode ter traços mais antagonistas mesmo. Tipo, não é que eu vou ser só vulnerável, não. Agora eu vou ter aquele tipo de vingança onde eu vou te destruir. E eu vou passar o resto da minha vida me vingando de você, porque você não fez o que eu queria. Sim. E então, a culpa é sua. E a culpa é sua. Você entendeu? Mesmo ele sabendo... Ele tem essa capacidade de saber que ele foi culpado por isso, porque internamente ele sabe que ele fez aquilo. Então, por exemplo, se ele teve alguma atitude que levou a esse processo, ou ele perdeu esse chamariz todo que ele tinha, ele consegue enxergar? São duas coisas. Eles todos conseguem enxergar que eles estão sendo escrotos nas atitudes. Tá. Isso todos eles conseguem enxergar. O que acontece é que eles distorcem a interpretação da realidade. Então, se eles estão certos, então eles estão certos, né? Você mereceu. É isso, não interessa o que eu fiz, porque tu mereceu. Eles se convencem. Eles se convencem. Tá. Tem uma parcela deles que eles sabem exatamente que eles estão sendo escrotos e eles sabem que eles estão usando a desculpa. E mesmo assim não conseguem agir de forma diferente. E às vezes eles vêm pra terapia e eles falam isso. Eu sei que eu tô sendo escroto ao perseguir a minha ex-mulher. Eu sei que isso é um comportamento vingativo, nada a ver. Mas eu não consigo fazer diferente. Por quê? Porque ele precisa estar certo.
A única forma que ele conseguiu ao longo da vida se proteger contra a sensação de ser inferior, de sentir vergonha e até em alguns casos sentir culpa. Alguns narcisistas têm um perfil de narcisista que é tomado por culpa. Entendi. E o pessoal não fala muito sobre ele, é o vulnerável, tá? Que é esse que você tá falando, Isso. que é quando se vitimiza. Isso. Então para o cara evitar sentir... Lembra que ele acha que as emoções dos outros são mimimi? Uhum. Ah, cala a boca com esse drama aí. Uhum. Então, quando a gente vê uma pessoa rejeitando muito a emocionalidade dos outros, isso é um sintoma de que ela rejeita a própria parte emocional. Entendi. É como se ela visse a emocionalidade dos outros como uma ameaça para ela. Porque, veja bem, eu não falei que no cérebro da pessoa, se eu tô reagindo às suas emoções, eu também tô sentindo internamente? Exato. Como é que eu vou sentir internamente se eu não sei lidar com isso? Então, eu não vou lidar. Então, você que é uma dramática. Eu não vou lidar com a sua emocionalidade porque aquilo instiga dentro de mim uma resposta emocional e eu não tenho estrutura para isso. Então, alguns narcisistas simplesmente não acessam mesmo. Outros narcisistas, particularmente do perfil vulnerável, e às vezes narcisistas que têm o duplo diagnóstico, transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade borderline. Ele tem os dois? Pode ter o duplo diagnóstico. 37% de borderlines, de acordo com a maior pesquisa já feita, com 32 mil pessoas, também são narcisistas. É que eu vi a doutora Ana Beatriz até falou esses tempos, eu acho que ela estava inclusive com você, que ela virou e falou que a maioria das pessoas que trabalham em televisão, em filmes, elas têm borderline. O Coringa, se eu não me engano, tinha borderline, e essas pessoas costumam também ter a personalidade narcisista, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, o pessoal fica um negócio muito confuso, porque até uns anos atrás, os próprios profissionais falavam, narcisista não tem empatia, borderline tem muita empatia, logo não é possível que os dois tenham o mesmo diagnóstico. Tipo assim, que um tem o diagnóstico do outro, não é possível que border seja narcisista. Só que, tipo, nenhuma pessoa que trata border e narcisista vai te falar isso, porque você vê claramente que tem uma mistureba aí de sintomas. Sim. O que acontece, no caso desse narcisista vulnerável, por exemplo, que é a vítima, né? E, tipo assim, muitos deles te falam em terapia, nossa, eu percebia que eu estava exagerando na queixa. Chamar atenção, sim, né? eu percebia isso, mas parecia que era o meu funcionamento, eu não conseguia fazer diferente ainda. O que acontece? Tem um perfil de narcisista que ele sente culpa. Só que ele não consegue agir de forma empática com o outro. O que acontece com ele? Ele é tomado por vergonha o tempo inteiro. Muitos se isolam socialmente porque assim que eles pisam fora de casa, eles já estão se comparando com aquela mulher, putz, ela é mais bonita. Com aquele cara que tem um carro, putz, o carro dele é melhor. Putz, aquela pessoa que tá com um namorado, putz, eu não tenho namorado. Tudo, literalmente tudo que a pessoa vê remete a ela, viu, você não é bom o suficiente, viu, você não é bom o suficiente, viu, você não é bom o suficiente. E para esse perfil de narcisistas, alguns eles são capazes de sentir culpa, e é uma culpa constante, de tipo, nossa, você faz tudo errado mesmo, sabe? Sim. É uma culpa que se mistura com vergonha, mas o que acontece? Quando a gente acha que uma pessoa sente culpa, a gente imagina que isso vai fazer com que ela fale, putz, desculpa, cara, eu cometi um erro. Mas ele não consegue. Para ficar muito claro, uma pessoa que tem transtorno alimentar, digamos uma pessoa que tem compulsão alimentar, só porque ela entendeu que ela não deve comer daquele jeito, ela vai parar? Não. É a mesma coisa para quem tem transtorno de personalidade. Entendi. A gente tem que atualizar a nossa visão. Não é porque a pessoa tem a capacidade de sentir culpa, como alguns narcisistas têm, internamente. Mas assim que brota a culpa, ele já vem com a racionalização. Não, mas é culpa do outro porque eu só fiz isso porque ele fez aquilo. Sim. E esse vulnerável, ele queria ser o outro. Talvez. É isso. Na verdade, você matou a charada. Ele queria ser o sonho do vulnerável é ser o grandioso. Tanto que o vulnerável, frequentemente, ele tem fantasias. Um dos critérios diagnósticos do transtorno de personalidade narcisista é fantasia de poder, de perfeição, de beleza perfeita. O vulnerável, ele fica criando um mundo paralelo na cabeça dele, onde lá naquele mundo paralelo, aí ele era um escritor. Ele é frustrado. Ele é frustrado. Tá bom. Sabe aquela pessoa que queria ser escritor, queria ser músico, queria começar aquele negócio? Sempre queria estar com alguém. Queria. E como não aconteceu, ele passa literalmente os últimos 50 anos da vida dele te falando várias razões pelas quais não aconteceu. Se queixando. É esse cara. Esse cara é o narcisista vulnerável. E é muito difícil você até falar pra ele, mas criatura, você consegue essa conquista. Porque parece que você tá falando pra ele, se eu tô dizendo que você consegue e você não conseguiu, é porque você realmente é um fracassado. Tá ele não interpreta como você falando, não, ela acredita em mim.
Sim, Você entendeu? ela tá me dando uma incentivando. Isso. Então, é pesado. Então, esse vulnerável Ele aqui, vira o outro, ele pode virar o outro, ele não consegue. Sabe por que ele não consegue? porque nunca será o suficiente. Nem pro que é o outro é o suficiente. Tá. Nem pro grandioso é o suficiente. O papo interno do narcisista é assim. Ele percebe qualquer coisa nele que é um pouco imperfeita, ele fala: por que tu fez isso, seu imbecil? Tu sabe que tu é superior a eles? Tu não podia Uma ter errado coisinha. desse jeito. Então mesmo, ele se mede contra um nível de perfeccionismo tão alto que a fala de como ele é perfeito, tu sabe que tu é superior ao resto das pessoas, é uma fala crítica Sim, e de alto ódio. Então até pro grandioso nunca é bom o suficiente. Isso que é louco. sim. Então, até quando eles têm exatamente as conquistas que eles queriam ter, eles Não é o suficiente. não interessa. Daqui a 2 segundos não é bom o suficiente, porque devia ter sido daquele jeito, daquele outro jeito. E já o vulnerável, ele sofre de ansiedade social. A maioria dos narcisistas vulneráveis não tem amigo. Entendi. Ou só tem, tipo, aquela vizinha de esquina que também fica o dia inteiro reclamando, porque eles não têm papo. Eles Só reclama. não têm papo. Todas as falas com eles são falas de como a mudança climática tá ruim. E não tô falando que as coisas não estejam acontecendo. As coisas acontecem Sim, externamente, sim, mas né? ele só vê o lado Ele ruim só das vê coisas. isso, ele só vê isso. E querendo ou não, as pessoas vão largando, vão se distanciando. Às vezes você ama a pessoa, sabe? Você vê muitas qualidades na pessoa, você fica, pô, pessoa, por que você tá reclamando de novo, cara? Eu vejo isso em você, aquilo, aquilo, aquilo. Mas a pessoa é como se fosse uma ameaça para ela sair desse lugar de vitimização, porque daí ela vai ter que lidar com por que você não tem sucesso então. É porque você é um Sim. fracasso mesmo, viu? Sim, e é uma pessoa que só olha pra dor dela. Sim. Então, eu acredito que o narcisismo, eu não sei se há uma definição, é uma pessoa que só olha pro eu. É isso. Então, independente se é o narcisista vulnerável ou outro, o eu de um é a dor e do outro é o poder, o estar acima, não olhar o outro. Seria isso. Você tá matando a charada, tipo assim, você tá descrevendo vários aspectos complexos. O que marca o narcisismo, por incrível que pareça, não é a falta de empatia. O que marca Que eu o achava narcisismo que era. é o que todo mundo acha que é, mas que fique muito claro, narcisistas não agem com empatia mesmo. Sim. Eles não agem de forma Sim. empática mesmo. Depois tem uma coisa pra falar sobre isso. Mas o que acontece... Putz, eu esqueci, eu ia responder o que Não, você da falou. dor, de olhar para a dor, sim. se colocar o eu em primeiro lugar. O que marca o narcisismo é o que chama de grandiosidade. Eu sou especial. Sim. Só que eu posso ser especial porque eu sou mais bonito, eu tenho o queixo mais quadrado, eu tenho o corpo mais bonito, ou também porque eu fui a pessoa que foi mais injustiçada, né? Ninguém foi injustiçado Ou que nem porque eu. eu tenho um problema muito maior que o Você seu. tem que entender a minha Sim. dor, Tá porque bom. você não passou pelo que eu passei, Sim. né? Mais uma vez, não é pra minimizar a dor da pessoa. Narcisista vulnerável sente dor, tá? Sim. O narcisista grandioso sente quando ele tá no polo vulnerável. Ele mede sempre com a régua dele. É a régua dele. Enquanto ele tá na grandiosidade, ele tá de boa. Tá tranquilo, sentindo uma euforia lá, né? Um certo poder. Mas quando ele chega pra... E no fundo, ele tem aquela fala, você não é bom o suficiente, você deveria ser melhor. Mas o vulnerável não. O vulnerável sente dor o tempo inteiro, como borderlines.